Perdidos na Estante. Tá sentindo esse cheirinho de férias? Pois é, a equipe do seu podcast favorito finalmente está de férias, recarregando as baterias para a temporada de 2022. Mas o Perdidos na Estante não vai parar. Nós e alguns amigos super bacanas preparamos uma série de indicações para você curtir enquanto aguarda aí pelo nosso retorno. Aproveite essas dicas, bom descanso e a gente se ouve em fevereiro. Ah, detalhe, fica de olho porque esse mês tem episódio todo dia, tá? Saudações, exploradores de universos, ouvintes do Perdido na Estante. Aqui quem fala é Ace Barros, capitão da astronave Interlúdio, host dos podcasts lá do Multiverso X e editor ocasional dos podcasts aqui da casa. Passando hoje aqui, nessas férias do Perdido na Estante, para trazer uma boa indicação de leitura, mas também, se você quiser, para manter a tradição do nosso querido Perdido na Estante, a gente pode falar também sobre adaptação. A minha indicação é a light novel Crônicas das Guerras de Lodos, A Bruxa Cinzenta, do Ryo Mizuno e do Hitoshi Yasuda. Crônicas de Guerra de Lodos, ou Record of Lodos War, para muitos que admiram fantasia, como eu, já devem ter ouvido falar, seja na sua versão em mangá ou na sua adaptação em anime. É uma obra clássica que muita gente já conhece, mas que, obviamente, a gente está tendo oportunidade de explorá-la de outras formas agora que sua light novel original foi publicada no Brasil pela New Pop. Uma light novel, para quem não sabe, é um formato literário muito popular no Japão, em que os romances são adaptados de forma mais leve, com kanjis mais fáceis de ler e sempre trazendo ilustrações em alguns capítulos. Obviamente, na versão brasileira a gente não tem kanjis, mas a gente tem um texto bem fluido, já que ele foi feito para ser uma obra leve, com bastante espaçamento, letras grandes. Então, essa obra é um clássico de fantasia para quem curte uma coisa mais leve, aventuresca, com aqueles tons de um bom RPG clássico. Até porque, caso você não saiba, essa obra nasceu das mesas de D&D, dos criadores da obra, que ficaram muito apaixonados pelo aquele cenário complexo e pelas histórias que eles contaram. Então, aqui, na Bruxa Cinzenta, a gente vai ter a Ilha de Lodos, 30 anos após a guerra contra os demônios. A gente vai começar a história sabendo que houve essa guerra e que existiram 5 heróis lendários. Enquanto as feridas dessa guerra ainda estão cicatrizando, a gente vai conhecendo os nossos protagonistas. Principalmente o jovem Parne, que é um cavaleiro que honra o legado de seu pai, apesar de existir uma mácula aí nesse passado. Ele também quer ser um cavaleiro formalmente, já que o título de seu pai foi perdido por alguma confusão. Junto dele, a gente vai ter a elfa Didlit, o mago Slain, o anão Gin, o clérigo Etor, o ladrão Woodchuck. São personagens clássicos de uma época em que algumas dessas raças não eram nem opcionais para os jogadores. Então, anão e elfo eram como uma das classes que podiam ser selecionadas, mas ainda não customizadas. Então, devido a vários acontecimentos pessoais que envolvem cada um desses personagens, eles partem juntos numa busca, porque sinais de revolta e uma nova guerra começam a surgir em toda a ilha. Então, esse grupo vai descobrir a existência de uma maga, uma bruxa cinzenta, que controla essa guerra, mas que isso é somente o início de um grande destino que vai ligar todos eles aí. Como eu disse, somente agora essa obra clássica tem sido publicada no Brasil em seu formato original. A gente tem uma grande popularização dos mangás aqui, mas as light novels não são um formato muito conhecido ainda do público brasileiro. Apesar da obra em mangá já ter sido publicada no Brasil, essa é a primeira vez que temos a light novel, então, em território nacional. Mas é uma grande diferença ler uma história em um novo estilo de narrativa em ler a obra clássica. E a New Pop
prometeu trazer não apenas A Bruxa Cinzenta, como 9 publicações dessa série que contam o final dessa narrativa, obviamente, como também outras histórias que passam nesse mundo posteriormente. Então, a minha dica é complementada por 2 outras adaptações. Uma adaptação em mangá, que vai ser um pouco mais difícil de você encontrar a coleção completa, mas garimpando em sites, em sebos, talvez você consiga. Ou, caso prefira assistir, você busca pelo anime clássico Record of Lodoss War, que você vai ter uma opção para ver aí uma adaptação audiovisual. Se você gosta de fantasia, assim como eu, e está procurando uma leitura leve, eu recomendo fortemente Crônicas das Guerras de Lodoss, A Bruxa Cinzenta. Então é isso, eu me despeço por aqui. Fiquem aí com o resto da programação de férias do Perdidos na Estante. Um beijo enorme para Lu Bento e suas pititicas e também para todas as pessoas que contribuem conosco e nos ajudam a fazer os episódios do Leitor Cabuloso. Se você quiser ajudar também, procure o Leitor Cabuloso no Catarse ou no PicPay. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.